Sejam muito bem-vindos para essa videoaula. Meu nome é Michel Albino e nesse encontro de hoje nós vamos falar de um dos principais investimentos que o brasileiro tem feito através da plataforma do Tesouro Direto. Trata-se do título IPCA ou Tesouro Inflação. Durante esses mais de 8 anos que eu venho assessorando investidores, eu percebi que existem muitas dúvidas por trás desse tipo de investimento. E aí eu separei os 3 principais mitos que envolvem o Tesouro IPCA e que nós vamos quebrar nessa videoaula de hoje. Mas antes, a gente precisa entender o conceito desse título. Claro, obviamente eu acredito que você já saiba disso, mas eu preciso fazer essa introdução. Bom, esse título ele é um título composto por 2 taxas, uma taxa pós-fixada e uma taxa pré-fixada. A taxa pós-fixada é atrelado ao IPCA ou inflação. Então, se a inflação sobe, ele vai acompanhar a inflação. E aí a gente tem uma taxa pré-fixada, que é o que o pessoal costuma chamar de ganho real. É o ganho que eu tenho acima da inflação. E aí já surge o primeiro mito. Será que o ganho real é realmente essa taxa pré-fixada que está descrita lá na plataforma do Tesouro Direto? A gente vai quebrar esse primeiro mito. O segundo mito, um dos mais divulgados por aí, na mídia, na internet, etc., é o seguinte: será que se a inflação subir eu ganho mais, já que eu estou atrelado num título que corrige a inflação e me dá um ganho real? A gente vai perceber que... calma, a gente vai chegar lá. E o terceiro mito, esse aqui provavelmente vai gerar polêmica. Será que eu, Michel, se eu comprar o Tesouro IPCA, eu estou 100% protegido da inflação, independente do cenário? A gente vai ver isso nessa videoaula. Mas antes, eu quero te propor um desafio. Se o conteúdo que eu te mostrar aqui, hoje, nesse encontro, não for um conteúdo relevante, ou for um conteúdo que você já viu em qualquer lugar, eu quero que ao final, depois de ter assistido todo o vídeo, você dá um dislike e não vai se inscrever no nosso canal do YouTube. Porém, se o conteúdo for relevante e se você não tiver visto esse conteúdo ainda em lugar nenhum, observa também a data do vídeo aqui, você vai dar um like no nosso vídeo e vai se inscrever no canal. Se quiser fazer um comentário, vai ser muito legal. E aí, topa o desafio? Espero que você tenha topado esse desafio. Bom, a gente vai perceber nessa videoaula que o Tesouro IPCA existe um cenário em que existe problemas para o investidor se ele tiver alocado nesse título. Calma, não é um cenário provável, é muito improvável de ocorrer, mas quando a gente fala de investimento a gente tem que avaliar todas as variáveis. E aí você vai chegar comigo a uma conclusão de como poderíamos evitar esse tipo de situação. É um cenário bem provável, fica tranquilo, mas eu quero mostrar isso para você. Legal? Então a gente vai chegar a uma conclusão no final desse vídeo como poderíamos evitar esse tipo de situação. Beleza? Então combinado, não se esquece do nosso desafio, vem comigo para essa videoaula que tá show de bola. Estamos de volta e agora a gente vai quebrar esses 3 principais mitos sobre o Tesouro IPCA. Bom, o primeiro mito que a gente vai quebrar é o mito do ganho real. Será que o meu ganho real é aquele que está descrito no site do Tesouro Direto? O segundo mito que a gente vai quebrar é: será que se a inflação subir muito eu ganho mais? E o terceiro mito é: será que eu estou 100% protegido da inflação caso eu faça um investimento no Tesouro IPCA? Então a gente vai quebrar esses 3 mitos e vamos começar pelo primeiro mito aqui. Vamos entrar primeiramente lá no site do Tesouro para a gente escolher um título como exemplo. Bom, então já estou aqui no site do Tesouro e a gente vai pegar um Tesouro IPCA 2019, esse aqui. Então, Tesouro IPCA 2019, ele paga uma taxa de 6,05 e aí o nosso objetivo é confirmar se essa taxa realmente é a taxa real. Bom, para que a gente possa obter a taxa real de qualquer tipo de investimento, não precisa ser necessariamente do Tesouro IPCA, a gente precisa descontar 3 itens: a inflação do período, descontar as taxas e descontar impostos. O que está descontado aqui nesse título?
a gente vai perceber que ocorre um desconto da taxa de inflação, justamente porque esse título corrige a inflação durante o período que você ficar posicionado. Porém, para que eu possa obter o ganho real, eu ainda preciso descontar dois itens aqui. Quais são esses itens? Taxa e imposto. E é exatamente o que a gente vai fazer. Bom, a gente vai perceber que isso vai cair pela metade. Vamos dar uma olhada. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é limpar essa planilha, tá? Então, deixa eu limpar aqui e vamos fazer um exemplo real aqui. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu vou lá, só para facilitar nosso cálculo, eu vou colocar 10 mil reais aqui, o meu valor de investimento. Bom, inflação eu vou deixar zero, inflação, taxa de custódia vou deixar zero. O meu prazo aqui eu vou colocar 1 ano só para facilitar e a gente vai pegar a taxa de 6,05, que foi a taxa que está descrita lá no site do Tesouro. Vamos imaginar que eu não tenho cobrança de imposto de renda. Então a gente percebe nessa situação aqui que o meu ganho real, nesse caso, foi de fato 6,05. E que esse 6,05 representa um aumento no meu poder de compra de quanto? De R$ 605. Ou seja, é exatamente isso aqui que me interessa, tá? O que me interessa quando eu faço um investimento é o aumento no meu poder de compra. É isso que importa. Bom, porém, a gente sabe que essa situação não é real. Por quê? Eu tenho que descontar imposto, tenho que descontar taxa de custódia e preciso colocar a inflação. Vamos pegar a inflação dos últimos 12 meses, a gente pode ir até lá no site do Banco Central, já deixei separadinho aqui, tá aqui ó, últimos 12 meses a inflação acumulada foi de 9,39, então vamos colocar lá 9,39, tá aqui, 9,39. Ok, tenho taxa de custódia? Tenho taxa de custódia de 0,40, 0,30 da BMF e 0,10 da corretora que eu utilizo. Bom, nesse caso, qual é o prazo para esse título? A gente viu que o título, a gente está no ano de 2016 e que o título tem vencimento em 2019. Então, nessa situação, são 3 anos. Para 3 anos, eu vou cair na alíquota de quanto? De 15%. Então, coloquei 15% aqui. O que a gente já consegue perceber aqui, pessoal? A gente consegue perceber que a minha taxa real, aquela que está descrita no site, não é a taxa real efetiva e que quando eu faço esses descontos, aí sim eu vou ter a minha taxa real efetiva, que é de 2,91, ou seja, caiu mais do que a metade aqui. E que o meu ganho real, nesse exemplo, foi de R$ 898,19. Bom, então, esse primeiro mito a gente já conseguiu quebrar, que é analisar se a taxa que está lá no site realmente é a taxa real ou não. A gente já percebeu que não, está bem tranquilo aqui. Então vamos voltar lá para a apresentação para quebrar os dois outros mitos. Então tá aqui, esse primeiro mito já foi derrubado, a gente já conseguiu enxergar o porquê. Vamos partir agora para esses dois outros mitos aqui, que são mitos que são muito divulgados também aí na internet, na mídia, etc. Será que se eu aplicar o meu recurso no Tesouro IPCA e se a inflação subir eu ganho mais? Vamos dar uma olhada. E o outro mito é se eu estou 100% protegido da inflação. Vamos lá na planilha e vamos fazer o quê? Vamos dar um limpar. Deixa eu dar um limpar aqui para a gente iniciar os nossos cálculos. Bom, primeira coisa, vamos colocar como exemplo os mesmos 10 mil reais. Colocar como exemplo 10 mil reais. Aqui na parte da inflação, da taxa de inflação, eu vou colocar só para a gente entender uma inflação de 100%. Só para você entender o conceito. E eu vou colocar aqui uma taxa de custódia de 0, vou colocar uma taxa real de 0 e vou colocar o prazo de 1. Isso aqui é só um exercício para a gente entender o conceito do Tesouro IPCA. Bom, nessa situação, o que aconteceu aqui? Observem só. Nesse caso, eu apliquei 10 mil reais e após um ano a taxa de inflação foi de 100%. O que aconteceu nessa situação? Obviamente, o meu investimento ele foi rentabilizado em 100%.
certo? Então ele dobrou, o valor financeiro dobrou. Agora eu faço uma pergunta para você, houve ganho no meu poder de compra? Não houve ganho no meu poder de compra, está descrito aqui, ó. Não tive nenhum ganho no meu poder de compra. Por quê? Porque isso aqui trata-se apenas da correção da inflação no período. Confere? Confere. Beleza. Agora só que tem um problema. Para o Tesouro Direto, eu tive uma rentabilidade aqui de 100%. Por quê? Porque o meu recurso saiu de R$10.000 e subiu para 20. Logo, isso vai incidir o imposto de renda. Nesse caso, se fosse um imposto para até um ano, seria 17,5%. Então, nessa situação, o que ocorreria aqui? Ocorreria que eu tive uma tributação de 17,5% sobre R$10.000. Então, isso fez com que eu pagasse R$1.750 de imposto de renda sobre um volume financeiro que eu não ganhei. Por quê? Porque esse volume financeiro foi proveniente apenas do quê? Da correção da inflação. Entenderam o conceito? Agora vamos fazer um cálculo real para a gente entender como funciona isso. Bom, vamos voltar lá, vamos colocar aqui 10% de inflação só para a gente entender como funciona o tesouro aqui. 0,40 a gente vai colocar de taxa de custódia. Minha taxa real é aquela que está descrita lá no site do Tesouro, 6,05. E aqui um prazo de 3 anos. Então, vou colocar um prazo de 3 anos. Nessa situação, eu tenho que colocar o imposto, que é 15%. Percebam o seguinte, meu ganho real anual foi de 2,85. E o meu aumento no poder de compra foi de quanto? De R$ 879. Isso porque a inflação está 10%. Agora, se a inflação aumentar, o que vai acontecer? Vou pagar sobre um volume financeiro maior. Isso vai impactar diretamente aonde? No meu ganho real, que está aqui, e no meu aumento do poder de compra, que está aqui. Vamos ver como funciona isso? Vamos imaginar nessa situação que a inflação aumentou para 20%. Olha só, eu vou ter um aumento contábil aqui, só que eu vou ter uma taxa real menor e vou ter um aumento no poder de compra menor. Justamente porque a alíquota do imposto vai incidir sobre essa diferença. Só que parte dessa diferença que foi corrigido pela inflação, eu não ganhei absolutamente nada. Então, vamos colocar lá, 20%, olha só. Então, eu vou ser tributado aqui a uma alíquota de 15% dessa diferença de 10 mil para 19,018. Então, eu fui tributado sobre um volume financeiro maior que impactou diretamente aqui no meu aumento do poder de compra e que diminuiu a minha taxa real. Isso significa o quê? À medida que a inflação sobe, a gente vai perceber que cada vez mais eu tenho uma diminuição no meu poder de compra. Olha só. Então, 30%, eu tenho um aumento contábil aqui, mas diminui o meu poder de compra e diminui minha taxa real. Perfeito? Você muito provavelmente já identificou que existe um ponto cego nessa situação. Se a inflação, por exemplo, bater 100%, o que vai acontecer com isso aqui? Eu vou ter um ganho real negativo e eu vou perder poder de compra. Justamente porque vou ser tributado sobre uma base de cálculo maior. Essa diferença aqui, apesar da alíquota não mudar, existe uma diferença que vai impactar diretamente aqui no meu ganho real e no meu aumento do poder de compra. Bom, eu espero que você tenha entendido. Então a gente conseguiu quebrar os 3 principais mitos sobre o Tesouro IPCA. Então, aqui. Então segura mais um minutinho aí que eu vou voltar para dar um recadinho final e para te apresentar uma alternativa que pode melhorar essa situação. Tô de volta, espero que você tenha gostado dessa videoaula. Nesse encontro de hoje, nós quebramos os 3 principais mitos que envolvem o investimento no Tesouro IPCA. A gente percebeu que aquela taxa que está descrita lá no site não é a taxa real, porque para obter a taxa real eu preciso fazer o quê? Descontar inflação, imposto e taxa. Aí sim eu tenho a taxa real. O segundo mito é que quando aumenta a inflação, a minha base de cálculo vai aumentar e eu vou ser tributado sobre uma base de cálculo maior. Isso vai impactar diretamente no meu ganho real e vai fazer com que eu diminua o meu poder de compra. E o terceiro e último mito
é que se houver uma disparada da inflação, dependendo do título que eu tiver posicionado, dependendo do prazo e dependendo da taxa contratada, eu posso ter um poder de compra diminuído, ou seja, um ganho real negativo. Porém, eu quero salientar que o Tesouro IPCA é sim uma boa alternativa para os investidores, não tenha dúvida disso. Entretanto, eu quero propor para você um raciocínio. Imagina que o problema desse título é o fato de ter cobrança de imposto de renda. Agora eu quero te perguntar, será que não existe nenhum produto de investimento com essas mesmas características que paga IPCA mais um ganho percentual e que é isento de imposto de renda? A gente vai perceber que existe. E eu vou citar dois exemplos para você. Hoje a gente tem as debêntures incentivadas e a gente tem LCIs atreladas ao IPCA mais um ganho real. Claro, não vou entrar no mérito desses dois produtos agora, porque senão a nossa aula ficaria muito longa. Porém, é uma alternativa muito interessante porque nós estaríamos isentos de imposto de renda. E nesse caso, independente da alta da inflação, nós não teríamos uma base de cálculo para ser tributado. Legal? Então é isso. Se você gostou dessa videoaula, dá um like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal e se gostou ainda mais, eu tenho uma oportunidade importante para você. Eu preparei uma videoaula onde você vai aprender a analisar qualquer tipo de investimento de uma forma simples, rápida e fácil. É só você clicar nesse botão que apareceu aqui em cima, você vai ser direcionado para o nosso site, lá você vai colocar o seu nome e o seu e-mail e automaticamente vai ser direcionado para essa videoaula que eu considero a videoaula mais importante para quem deseja fazer investimentos. Então, até daqui a pouco, um grande abraço, valeu!